A Europa está num momento tenso. Um possível ataque russo deixou 2 mortos na Polônia. A OTAN confirmou que o míssil que atingiu o país foi fabricado na Rússia. O correspondente Luiz Kawaguchi está na cidade de Mykolaiv, na Ucrânia, e traz as últimas informações. No início da noite desta terça-feira, a Rússia lançou uma chuva de mísseis contra diversas cidades ucranianas. Mas o problema é que pelo menos um desses mísseis caiu na cidade de Przewodów, do lado polonês da fronteira. Isso mesmo, um míssil caiu dentro da Polônia. O governo polonês se reuniu em uma reunião de emergência e decidiu mobilizar diversas unidades militares. Está decidindo agora se o artigo da OTAN, ou seja, a Aliança Militar Ocidental, que diz que se um dos países da OTAN é atacado, todos os países da OTAN devem defendê-lo, se esse artigo pode ou não ser acionado por causa do ataque russo. A gente deve lembrar que esse ataque massivo que aconteceu na Ucrânia, ele aconteceu com pelo menos 90 mísseis e atingiram diversas cidades ucranianas. Mas, segundo o governo de Kiev, pelo menos 70 foram abatidos nessa trajetória. Então a gente pode delinear pelo menos 2 cenários para esses mísseis, ou pelo menos um míssil que atingiu a cidade de fronteira polonesa. Uma das hipóteses é que o míssil russo possa ter sido atingido por algum míssil de defesa antiaérea e, por isso, seus destroços terem se desviados de seu alvo original e atingido a Polônia. A gente lembra que existe uma base militar ucraniana muito grande naquela região, que se chama Yavoriv. Não se sabe se o míssil poderia estar destinado a essa base ou até alguma infraestrutura elétrica ali na região de fronteira. A Rússia nega que tenha feito qualquer ataque naquela região. Então, torna-se plausível que uma hipótese de acidente, ou seja, um míssil desviado. Nesse caso, talvez a cláusula da OTAN, que diz que um ataque contra uma nação é um ataque contra todas, talvez não seja acionada por a Rússia não ter assumido esse ataque, não ser um ataque contra um alvo militar compensador, por exemplo, ou contra um grande centro populacional. Esse míssil atingiu uma área rural, mas matou 2 pessoas. Até a Rússia está acusando os ucranianos de terem feito esse ataque. Já o presidente Volodymyr Zelensky diz que não, que a Rússia está deliberadamente escalando a guerra. Isso leva a gente para o segundo cenário. Pode ser um ataque deliberado, de fato, à Polônia, como uma tentativa do presidente Vladimir Putin de verificar qual que é a unidade da União, da Aliança Militar Ocidental, a OTAN, ou seja, não necessariamente todos os países da OTAN têm o mesmo apetite para a guerra. Você tem, por exemplo, ao lado da Polônia, diversos aliados, como a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Eslováquia, a República Tcheca, que já até declararam apoio à Polônia nessa situação do míssil. Mas tem outros países, como a Alemanha, Portugal, Espanha, França, que não estão tão interessados, na verdade não tem nenhum interesse em que a OTAN entre de uma forma mais dura nessa guerra. Então o presidente Vladimir Putin pode estar até testando o quão unida está a Aliança Militar Ocidental. Se de repente a Polônia pede o acionamento da cláusula e quer entrar em guerra com a Rússia e os outros países não entram, isso pode até significar não só o enfraquecimento, mas até a dissolução da OTAN. Pode ser isso que o presidente Vladimir Putin esteja testando. Ainda é muito cedo para a gente saber o que está por trás desse ataque de mísseis, mas o que a gente pode ver é de fato um novo recrudescimento nessa guerra da Ucrânia. Essa chuva de mísseis destruiu mais de 15 alvos de infraestrutura. Isso vai fazer toda a diferença para o fornecimento de energia elétrica para a Ucrânia, principalmente no inverno que se aproxima cada vez mais. Mais de 30% da infraestrutura elétrica da Ucrânia já tinha sido destruída e a gente espera agora por relatos de quanto foi destruído nessa terça-feira. Agora de volta